hoje nós vamos falar sobre cuidados com o recém-nascido. Então, eu basicamente, quando a Manuela nasceu, eu já tinha alguns produtos que eu ia usar na higiene e nos cuidados dela. Quando a gente fala de cuidados, a gente fala de higiene, para garantir um conforto e um bem-estar para ele, que é até questão de saúde também, porque tem bebês que são alérgicos, e tende-se a ser alérgico por a pele ser muito sensível. Então a recomendação é sempre que evite o máximo de produtos possíveis. Então produtos que contenham cheiro, produtos que contenham muito álcool e etc. Então eu já tinha me organizado e comprado produtos que realmente tivesse poucos desses componentes ou até zero. Então a primeira coisa é que a Manuela não ia usar lencinho umedecido. Ela usou água e algodão, basicamente isso, até ela ficar com uns 6 meses mais ou menos. Ela usava algodão e água. Então, para os dias muito frios, a gente usava uma garrafa térmica, para aquecer a água, e fazia uma misturinha nesse potinho com água fria e usava algodão e água. Isso era feito a higiene da Manuela diária, a todo momento. E após isso, usar a pomada anti-assadura. E para passeio, já fica mais complexo andar com pote de água. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei muito e encontrei uma água de limpeza, sem álcool nenhum, que é também da marca Mustela, que existe toda a linha Baby. E essa água era fantástica, porque era ela que eu levava na mochila de passeio, ou quando precisava ir ao pediatra e etc. Era isso que eu usava, algodão e esta água, que é água pura, não contém álcool. Em casa eu usava água comum. Isso é para limpeza, para higiene do bebê diária. Para cuidados, para evitar gripes e resfriados que as crianças tendem a pegar com mais frequência, eu sempre usei, desde que ela nasceu, soro fisiológico, que esse soro você também pode encontrar não, tem nos postos de saúde, é só você pegar a receita com o pediatra do seu bebê, você pega no posto de saúde gratuito, então você não tem custo. E isso aqui é formidável, isso é fantástico, isso se chama um sugador nasal, onde você põe isso aqui na narina do seu bebê, e isso aqui você suga com a boca. Ah, Ed, mas isso é nojento, isso vai pra boca, pra sua boca, você tá engolindo caca. Minha enteada até falou outro dia, Ed, você é porca, você tá engolindo caca. E eu expliquei pra ele que não, que aqui tem um filtro que segura a caca e não vem até minha boca. E isso é fantástico para evitar o seu bebê ficar sufocado, congestionado, e até evita que ele fique resfriado. Então você vai usar seringa. Isso é um kit pro diário. A Manuela usa isso desde que nasceu, diariamente, todos os dias. Isso é a seringa comum. Você pode usar ela sem nada, mas também existe o protetor de seringa, que você acopla aqui, encaixa, e você insere na narina do bebê. 5 ml. Para o seu bebê mais novinho, se você se sentir mais segura, você usa só 2 ou 3. Quando a Manuela era bem recém-nascida, eu usava só 2 ou 3. O pediatra recomenda 5 desde o começo, porém eu usava 2 ou 3 só em cada narina. Com este soro. E depois você suga com este sugador. Por que eu friso esse soro? Você pode usar o soro, aquele de pote, que você compra o vidrinho. Você pode usar esse soro. Portanto, é sempre bom lembrar que aquele soro tem que se manter na geladeira e ele só pode ser usado até 7 dias, mesmo na geladeira. Passando disso, não pode mais. Então, eu nunca gostei daquele soro por essa questão. Que você tinha que sempre, a cada 7 dias, você ficar trocando. E você também tinha que aquecer o soro antes de colocar na narina do bebê, porque ele estava gelada.
Então eu sempre gostei de usar este soro. E já vem a quantidade certinha, 5 ml, um para cada narina. Isso é diário, uso diário. Uso diário e recomendado pelos pediatras. Porque isso evita que a criança fique gripada. E acredite quem quiser, a minha bebê não fica gripada. Ela teve um tempo atrás, quando ela tinha uns 5 meses, uns 6 meses, que ela ficou congestionada, que teve que fazer tratamento com até Birotec e inalador e tudo mais. Mas por quê? É porque ela é alérgica e ela tinha alergia às coisas que existiam aqui em casa que eu tive que tirar. Que a gente vai falar sobre isso também. Então, isso é para diário. E isso aqui também eu uso diário. Porque se você não quer ficar usando a seringa toda hora, se você tem o Maresis Baby, ele é um jato contínuo, você pode usar ele como se fosse estivesse usando aquela seringa e ele vai fazer o mesmo efeito e você não precisa fazer isso toda hora. Então você lava o nariz do seu bebê de manhã e à noite e no decorrer do dia você usa isso, que mantém sempre hidratado o nariz do seu bebezinho. Isso pra ele é fantástico, porque se a gente está congestionado, a gente sofre, imagina um bebê, não é verdade? Então isso não falta aqui em casa desde que a Manuela nasceu. Uma outra coisa que eu uso, e é bom se puder ter, lógico, é esse sabonete, que ele ajuda a descongestionar na hora do banho. Se a criança está muito congestionada, você dá um banho com esse sabonete. Você fecha o banheiro, deixa criar bastante vapor, vai lá e dá banho com esse sabonete. Ele ajuda muito mesmo. E tem esse outro, que também faz parte do tratamento antigripe, que se o bebê está muito congestionado, você passa na solinha do pé, no peitinho, nas costinhas, já dá um grande alívio no seu bebê. Por que eu tô falando tudo isso? Porque é horrível você dormir congestionado, você dormir sufocado. Eu sei disso porque eu sofro com rinite alérgica. Sofri muitos anos. E graças a Deus, depois que eu engravidei, eu não tive nenhum problema durante a gravidez. E depois que a Manuela nasceu, são poucas vezes que eu tive crise de rinite. Acredite quem quiser. Mas até isso, a Manuela melhorou em mim. Até meu problema de rinite. E esse lencinho, que é um lencinho de soro fisiológico. Se seu bebê tá com o nariz congestionado, você vai limpando com esse lencinho que ajuda muito. Ao invés de você limpar com outro papel, um outro lencinho ou uma toalhinha, que inclusive toalhinha de paninho eu não recomendo, você limpa com esse. Se não tem esse, limpa com um lencinho ou até um papel higiênico. Eu recomendo, exceto um pano de tecido. Por quê? Porque aquela toalhinha, o que acontece com aquela toalhinha? Que muitas pessoas não entendem, não sabem, nunca perceberam. E é simples de perceber. Seu bebê, você fala assim, meu bebê tá sempre resfriado, minha criança tá sempre gripada. Só que a pessoa nunca conseguiu pensar que aquele bebê, aquela criança está sempre gripada porque ela tá sempre levando de volta a bactéria pro nariz da criança. Quando você limpa o nariz com a toalhinha de tecido, você tem que descartar ela. Você limpou, descartou. Se você usar novamente, você vai levar a bactéria de volta pro nariz da criança. Então, eu não uso essas toalhinhas de boca para limpeza nasal. A toalhinha de boca é para fazer naninha. Minha filha usa como naninha. Para limpeza de higiene, não. Por quê? Porque cada vez que usar, vai ter que descartar para lavar. Então, haja toalhinha e haja lavar roupa. Então, se você ficar usando a mesma, você está sempre levando de volta a bactéria, o vírus, para o nariz da sua criança. Então, eu não uso e não recomendo. E se todo mundo fizer uma analogia, vai perceber que seu bebê faça 15, 20 dias gripado, resfriado, e você não sabe por quê. É porque você está sempre levando de volta com a mesma toalhinha suja. Por isso que eu não uso, nunca usei e não será usada. E não recomendo. Basicamente é isso. Para cuidados de higiene é isso. E eu acho que não pode faltar o inalador, que eu até tenho aqui, mas esqueci de pegar, e o sugador nasal, porque é de suma relevância para a saúde do seu bebê. Agora, voltando na parte que ela vivia gripada, é porque aqui no quarto dela existia tapete e cortina. E tapete e cortina tende-se a juntar pó. Por mais que você lave com frequência, ele sempre vai juntar pó.
Então o bebê ficava sempre gripada, sempre estava resfriadinha, já chegou vezes de ter que levar para o pronto-socorro porque estava muito congestionada. E a pediatra chegou à conclusão que ela é alérgica a tecido, ela é alérgica a pó, alérgica a algumas coisas. Então, determinadas roupas ela não pode usar, aquelas roupas de pelinho ela não usa, que ela fica congestionada. Eu tirei as cortinas, eu tirei o tapete, e tirei essas roupas e tirei cobertor que existia, que tem pelinho. Ela usa só edredom e um cobertorzinho de pelinho especificamente que é anti-alérgico mesmo, provado, somente. Outra coisa que ela usar além disso, ela começa a ter problemas respiratórios, não chega a ser respiratórios, mas fica congestionado. Então depois que eu tirei tudo isso, isso já faz mais de quase 7 meses, ela não tem mais nenhum problema de resfriado, ela nem apresenta querer resfriar, ela nem fica espirrando muito, porque quando ela espirra 2, 3 espirros, eu já percebo que tem algo errado, que é, por exemplo, uma caquinha, eu vou lá, eu jogo, no caso, esse spray, que é o Maresis Baby, e sugo a caquinha com aquele sugador, acabou o problema. Então, é muito relevante que a gente entenda e conheça o nosso bebê, os sinais que ele vai dando e as necessidades que o bebê vai tendo, porque ele mostra as necessidades, ele vai mostrando da forma dele, e a gente tem que ir se adaptando, porque ele não sabe falar. Então, se é um bebê que vive chorando muito, que está sempre incomodado, precisa ser visto o que está incomodando aquela criança. Porque tem casos que a gente fala assim, nossa, mas que bebê chato, só chora. Poxa, não é chatice. Talvez tenha algo além que está incomodando aquele bebê e ele não sabe falar. E a forma dele expressar é com choro, é com incômodo. Então, é sempre importante ver, será que o bebê está assado e está incomodando cada vez que ele faz o xixi? Será que ele está com uma dor de ouvido? Será que ele está doendo alguma coisa? Porque o bebê, a forma dele expressar é isso. Ou será que ele está com uma caca? Será que ele está congestionado e não sabe dizer? É fácil de perceber quando a criança está congestionada. É muito fácil. O bebê respira diferente, a gente, como mãe, a gente já sabe. Então, por isso que eu falo que é importante ter esse inalador, porque uma hora que o bebê ficou um pouquinho congestionado, você vai lá, você suga, você alivia o problema dele. Se você deixa até o dia seguinte, ele já vai acordar mais congestionado. E ele vai ter uma tendência a ficar com dor de cabeça e até pegar uma secreção que vira uma bactéria e que gera até uma febre. Então, é importante a gente ir percebendo os sinais que o nosso bebê vai dando no decorrer do dia, da noite. E o bebê dá sempre sinais. Se o bebê está sempre chorando, não é só chorando, ele está sentindo algo, a gente precisa ver. Eu falo isso por quê? E eu falo e falo afirmando isso por quê? Porque já aconteceu aqui em casa. A Manuela, ela é muito tranquila, como eu já falei, ela não é de ficar chorando. Se ela está incomodada, ou resmungando, ou estranha, eu já sei que tem algo errado e eu vou a fundo procurar o que está acontecendo. E um determinado tempo atrás, eu cheguei do trabalho e ela estava muito incomodada. E eu perguntei pra babá dela o que estava acontecendo, ela falou, não sei, ela tá assim o dia todo, quase a tarde toda, e eu não sei o que é. E eu falei, tomei banho, né? E falei, tem alguma coisa, eu preciso avaliar o que está acontecendo com a Manuela. E a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi olhar a fralda dela. O que aconteceu com a Manuela? A Manuela estava assada demais, ela estava assada de uma forma que ela já estava começando a querer sangrar. E o que causou isso na Manuela? Ela é alérgica a lenço umedecido. E nesse tempo ela já estava começando a usar lenço umedecido porque a gente já estava tirando de água e algodão por conta que ela já estava grandinha, e a babá estava ficando lá embaixo com ela. E não dá para toda hora que precisa trocar, subir no quarto para trocá-la. Então a gente começou a introduzir a limpeza com o lencinho umedecido, para ficar mais fácil para a babá não ter que ficar subindo e descendo. Só que ela é alérgica. E ela foi dando sinais e a gente não foi percebendo. E eu percebi que ela simplesmente estava praticamente quase sangrando. Imediatamente eu
comecei a pesquisar o que eu poderia fazer para melhorar. E eu já sabia que existia uma pomada muito boa no mercado, que é importada, porém vende no Brasil, e que ela é fantástica. E imediatamente, no dia seguinte, eu comprei essa pomada. Ela se chama Desitin. Eu não tô com ela aqui agora, eu esqueci de pegar e deixar aqui, mas depois eu mostro pra vocês o rótulo. E ela se chama Desitin, só que ela é a roxa, a boa pra quando já tá no estado que a Manuela tava, que era bem assada, é a roxa. Então você coloca, no dia seguinte a criança já está ótima. E aí eu falei, será que é o lenço? E quis fazer mais um teste. E fiz mais um teste. E mudei os lenços. E cheguei a usar lenço de recém-nascido, próprio para recém-nascido, sem zero álcool, que mesmo assim não resolveu. Então eu fui mais uma vez procurar tipos de lenços umedecidos que pudesse não causar alergia. E eu lembrei que eu tinha ganhado um lenço importado, que é a base de água. E eu fui procurar esse lenço para comprar. Então, esse lenço ela não teve alergia, ela não tem alergia. E até hoje ela tem que usar somente esse lenço que é importado. Esse lenço, ele tá aqui. Eu lembrei de pegar, eu mostro pra vocês. Ele se chama Baby Bat, é um lenço importado. Eu acho que ele é... Ai, não me recordo agora de qual que é o país, mas ele é importado. É a base de água. E ela só pode usar este lenço. Se ela usar outro lenço, pode ser Pampers, pode ser Huggies, pode ser a marca que for, ela tem problema sério com assadura. E aí eu tô contando toda a historinha, essa historinha pra vocês, por quê? Porque se a gente não se atentar, a gente causa uma infecção grande na criança. Porque aquele machucado que estava sangrando ia virar um machucado maior, que a criança ia pegar uma bactéria e ia começar a sentir até febre por conta disso. E, além disso, e o desconforto que a criança sofre. E o quanto a criança sente cada vez que ela faz um xixi em cima daquela assadura. Isso é terrivelmente terrível. Isso pra mim é de cortar o coração. Então, são sinais que a criança dá. E a gente, como mãe, consegue perceber, como cuidador consegue perceber. Só basta ficar um pouquinho mais atento. Só basta se atentar um pouquinho mais. E por isso que eu falo que os meus estudos foram muito relevantes, porque eu já tinha todos esses starts. Quando acontecia isso, eu procurava na minha memória, eu já tinha lido sobre isso. E por isso que eu quero trazer isso para vocês, para que um dia, se isso vier a acontecer com vocês, vocês se lembrarem, nossa, a Ed já me falou disso uma vez. E, querendo ou não, é um start, é uma memória guardada que vai que a qualquer momento que precisar, ela vai ser ativada. Então é isso. E tem os cuidados de amamentação. Eu não tenho muita experiência para falar em relação à amamentação, porque eu não tive nenhum problema. Tem mães que sofrem muito. Eu não tive nenhum problema, eu amamentei muito bem. A Manuela pegou muito bem desde a primeira vez. Depois já veio a fase de introduzir fórmula. Ela aceitou a fórmula muito bem desde a primeira vez. Claro que tem todo um fundo de cena, porque os produtos ajudam muito. Ela tem mamadeiras que assimila o bico do peito, então isso tudo ajuda. Depois, nos próximos vídeos, a gente também vai falar sobre utensílios usados para criança, mais recomendados. E serve para quem quiser e puder comprar, é muito bom. Então, não tive problema com a amamentação, com a alimentação também não, com a fórmula também não. Ela aceitou tudo sempre muito bem. Então, acho que basicamente é isso. É mais a questão de higiene, de cuidados mesmo. E a questão de medicação. A Manuela nunca precisou tomar medicação, além da vez que ela ficou bem alérgica e teve que tomar inalação de Berotec. Fora isso, foi tudo bem. Acho que 2 vezes ela precisou tomar medicação assim, de Clenil e Berotec. E nunca precisou tomar nenhuma outra medicação, exceto quando ela se machucou, que ela tinha 1 ano, que ela sofreu um leve acidente, que ela cortou a testa, levou pontos e precisou tomar um antibiótico, que foi a única vez que ela precisou. Do contrário, graças a Deus, até hoje, ela não precisou tomar nenhum medicamento além destes.
além desse. É isso. Eu acho que o vídeo de hoje, acho que é basicamente isso. Nos próximos vídeos a gente vai falar também sobre enxoval e dar sequência. A gente vai dando sequência aí nos vídeos, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia e beijo no coração.